vocês. É muito importante a gente ter essa fala sobre a extensão, como a Michelle fala, né? A prima pobre, sempre deixada de lado. Tem uma citação do Pedro Demo, que eu gosto muito, que ele fala que a extensão, foi um termo que foi criado depois, porque a pesquisa e o ensino, na verdade, eles já têm que trazer a extensão. A pesquisa e o ensino, ela já integra a extensão. Então, a gente precisou criar essa palavra depois para ter essa valorização para a extensão, de fato, né? E está muito claro na fala de vocês como a gente tem esse impacto social. Então, ó, eu recebi aqui que a gente vai poder fazer uma pergunta. Uma pergunta da Ana, que está aqui. Vocês já fizeram a pesquisa de recepção desses materiais sobre saúde? Quais foram os retornos da comunidade surda? Vou começar agora pela professora Michelle. Microfone. Essa é uma pergunta para a Gildete, porque ela está falando dos materiais de saúde. Então, eu entendo que é uma pergunta que seria, no nosso caso, de materiais de forma geral, sim, a gente tem esse retorno de pessoas que dizem, por exemplo, no cada encontro, que estão usando em sala de aula, ou pedindo, a gente passou a criar material didático, justamente, recursos didáticos, por causa de professores que acabavam mandando mensagem, tem como eu baixar vocês podem nos dar o cenário, porque eu sei Libras, eu quero contar a história, eu não quero usar para complementar a tradução, ou de repente assim, vocês não têm uma atividade para aluno de 7º ano, porque a gente às vezes criava uma atividade só de ilustração, de pintar para a criança que está aprendendo a desenhar, né? Aprendendo a motricidade, então era uma ilustração da história. Então, a gente percebeu isso, outros mandando vídeos para quem me conhecia, mandando vídeos, olha aqui, tem uma palestra, estão utilizando o material do cada encontro para falar de tal material. Então, a gente tem esse retorno, e os retornos, como a gente comentou, do UFSC Acessível, algumas pessoas se interessando de fora, às vezes em querer entrar, mas depois não conseguem otimizar, e mais nessa questão de que, onde é que eu encontro o edital? Que legal. Então, depende do vídeo, da notícia, ele não fica para uma comunidade acadêmica dentro da UFSC. Quando a gente divulga um edital sobre um edital de vagas em Libras, né? Tem um concurso em tal lugar, isso reverbera, porque quem tem um amigo lá no norte já passa para o amigo, e isso vai criando uma divulgação, né, maior, porque, por exemplo, editais de concurso, às vezes, não é tão visível. Então, mas é em Libras, aí o pessoal vai replicando como a notícia é em Libras e português. Então, tem notícia, sim, a gente tem esse feedback por meio das coisas. Mas agora, nós não temos ainda... no cada encontro, a gente acabou fazendo alguns artigos sobre as questões dos processos, e daí envolvendo também esse feedback que a gente tem do retorno da comunidade. Então, mais agora, profundamente. No UFSC Acessível, estamos fazendo pesquisa agora, tanto no cada encontro quanto no UFSC Acessível, tem alunos fazendo TCC sobre o seu processo de formação, juntando extensão e pesquisa. Então, tem alunos dos Letras Libras fazendo pesquisa sobre o UFSC Acessível e sobre o cada encontro. Então, eu entendo que nós estamos fazendo pesquisa a partir da extensão que entrou com o ensino na universidade. Gildete, está contigo? Então, a gente tem, sim, um retorno da comunidade surda. Inclusive, muitos dos surdos, na época da pandemia, foi a primeira cartilha que a gente fez, que foi o Manual de Biossegurança. Aquilo ali se propagou de uma maneira muito positiva, né? Eu vejo que eles acabam circulando entre eles também, e não só pela comunidade surda, mas sinais novos que muitas das vezes não existiam, eles acabaram também se propagando, dessa criação desses sinais termos, e o retorno é positivo, né? Eu vejo assim que muitos deles chegaram e falaram assim, realmente faz total sentido esse sinal que foi criado, né? Porque, por exemplo, quando se falava de rim, apenas apontava para trás, com essa configuração de mãos aqui, né? E quando a gente apresentou esse sinal aqui, e você pode falar da pedra nos rins, olha aqui, ó, que seria isso aqui, ok?
ou para outros sinais que a gente trabalha dentro da contextualização da área da saúde, a gente vê que isso faz total sentido e é um fator positivo. Quanto ao material de odontopediatria, que foi uma cartilha nova que foi realizada há pouco tempo, ela foi disponibilizada, inclusive, para a universidade, a gente tem tido um bom retorno também. Eu vejo alguns pais surdos, com filhos surdos, retornaram também, sabe, falando que não desconhecia total como seria o tratamento, como seria feita aquela orientação, e são coisas básicas que a pessoa ouvinte tem conhecimento e a comunidade surda não tem. Então, surdos adultos chegaram até a comentar com uma das professoras que fez parte nesse processo da criação da cartilha, dizendo que de surdo adulto desconhecia totalmente como era aquele tipo de orientação. Então, eu vejo um resultado muito positivo, sim. E eu acredito que a gente tem muito a avançar, há uma carência muito grande, poucas pessoas com esse desafio. Eu vejo que eu tenho colocado a minha cara a tapa, mesmo errando, mas é o que eu tenho conseguido junto com os meus pares, né? Não só de professores, como também de profissionais que falam, às vezes precisa trabalhar esse material aqui, que é necessário, esse retorno aqui vai dar uma credibilidade maior desse assunto agora que está sendo colocado. E os surdos também sempre colocam os temas para a gente, para ser debatido. Tá bom? É isso. Perfeito, muito obrigada, professoras. Agora a gente vai encerrando, né? 10h30 em ponto, pontuais. Quero muito agradecer a fala de vocês, foi muito importante e muito especial também para a gente encerrar esse último momento, né, para o ciclo de palestras. Obrigada a todos que assistiram, não se esqueçam de se inscrever e lembrem-se que todos os links que foram falados aqui serão encaminhados novamente no chat ao final da palestra, tá certo? Então, muito obrigada a todos, uma ótima manhã, um ótimo sábado e até! Tchau, tchau!